Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição da Tertúlia ao Ataque aqui na quarentena da bola. Hoje, como havíamos prometido, temos connosco o presidente do Sport Comércio Salgueiros, Gil Soares de Almeida, como habitual também Ricardo Monteiro da Silva, do Boa Vista, o Ricardo Silva do Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, João Paulo do Leixões, o nosso painel residente. Os temas que vamos hoje debater podem encontrar na nossa página, junto a este direto, e também, como sempre, participar e dar a sua opinião para aquilo que nós queremos contribuir neste programa e durante a próxima hora. Gil, obrigado por teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje, neste espaço que nós já vamos mantendo de forma regular às segundas-feiras, e para falarmos, obviamente, um bocadinho dos Salgueiros e de outras questões que interessam aos Salgueiros e ao futebol português. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que tens vindo a desenvolver, quer neste painel, quer na programação que acabaste por criar para a quarentena da bola. Tem sido uma ajuda a todos nós que estamos em casa, mantermos também uma ligação ao nosso universo. Muito bem, boa tarde a vocês três também, bem-vindos mais uma vez. Hoje temos aqui muita coisa para falar. Nós já trocamos os nossos TPCs durante o dia, não é? Para vocês irem lendo e eu também daquilo que íamos falar. Vamos ter um painel bem informado. Antes de avançarmos para a primeira pergunta ao Gil, Ricardo Monteiro da Silva, vou dar a palavra porque tu queres falar de algo que falaste na semana passada, que tem a ver com a Associação Portuguesa de Adeptos. Boa tarde, Raimundo. Bem-vindo ao Gil, aos meus colegas e a quem nos está a seguir. Como te disse em off, tinha que mandar um big like ao teu novo visual. Gostámos todos desse teu bigodaço. Obrigado. E agora voltando a assuntos sérios, gostava de fazer aqui um meia-culpa ou retratar-me por o que disse na semana passada e também na pessoa do João Lobo, que é o vice-presidente da Associação de Defesa do Adepto, porque fui induzido em erro pelo Google, pela maior fonte de informação que todos temos ao nosso acesso e, efetivamente, quando eu falei que eram pessoas ligadas a águas e a cargos políticos, não é o caso, portanto, gostava aqui de deixar um pedido de desculpa às pessoas. Depois dizer que também tive conhecimento hoje e após também conversa com o João foi uma pessoa muito educada, teve o cuidado de me ligar, trocámos algumas ideias, fiquei a conhecer mais um bocado o trabalho da própria associação, que pode ser interessante, mas sem divulgação. Eu volto a dizer aquilo que disse a semana passada, eu não conheço, portanto para mim não fazem nada, apesar que hoje parece que já saiu também uma notícia sobre o interesse dos adeptos voltar aos estádios ou não antes do fim da pandemia, mas isso poderá depois ficar para outro assunto. Era só para fazer esse pedido de desculpas às pessoas em causa. Muito bem, fica registado e muito bem esta posição do Ricardo Monteiro da Silva. Gil, vamos então avançar para aquilo que nos traz cá hoje, enquanto lancei o desafio para estarmos aqui, obviamente da parte dos adeptos do Sport Comércio Salgueiros, como de muitos outros clubes, do Tirsense, etc., que eu tenho tentado ouvir o mais que posso. Há aqui uma ansiedade crescente desde o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, que deixou algumas dúvidas sobre as subidas do Campeonato Distrital para não dizer muitas dúvidas ao Campeonato Nacional de Séniores ou ao Campeonato de Portugal, porque é assim que se chama, e também das subidas do Campeonato de Portugal para a segunda Liga. Do ponto de vista do Sport Comércio Salgueiros, como presidente, o que é que tu sabes neste momento, o que é que podes acrescentar e, obviamente, as tuas expectativas como presidente do histórico Salgueiros? Boa tarde novamente a todos. Assim, eu não sei nada, não tenho nenhuma informação privilegiada, nem pouco mais ou menos. Acabo por ter a informação que vamos todos tendo, acima de tudo até das posições que as várias associações de futebol têm vindo a tomar nos últimos dias, desde o comunicado da Federação. No que concerne ao comunicado da Federação em si, eu tive a oportunidade já de dizer isto a uma jornalista do jogo, é que do ponto de vista de futebol distrital é um não comunicado porque não nos traz mais informações. E o que eu percebo, atenção, porque a Federação Portuguesa de Futebol definiu o que tem previsto para os campeonatos que organiza. Por isso apresentou uma solução para o campeonato que organiza, uma solução, uma intenção, porque a solução em si, sobre quem é que vai disputar os lugares de acesso à segunda liga, também a fórmula em si não está encontrada.
do ponto de vista dos campeonatos distritais e do acesso de campeonatos distritais ao Campeonato de Portugal. Portanto, deixou em aberto o estudo de uma solução ou não para estas equipas. Agora, nós, o Salgueiros Clube e o Salgueiros SAD, estão tranquilamente na expectativa. Obviamente é um tranquilo nervoso, não é? Porque grande parte da época foi feita, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro, estamos a falar de muita coisa, mas estamos na expectativa, dado que o interlocutor com a Federação e a Associação de Futebol de Porto, em quem nós confiamos para defender os nossos interesses e dos outros clubes, como já muito bem tem feito. Por isso, pronto, aguardamos que os próximos dias tragam mais novidades. Gil, da parte da Associação de Futebol do Porto, sentiste pelo menos a confiança de que realmente, portanto, os seus clubes filiados, neste caso Salgueiros, Tirsense, há até outros que têm também as suas aspirações, mas que as subidas vão acontecer ao Campeonato de Portugal? Não, o que eu senti da parte da Associação de Futebol de Porto é uma firme vontade em defender esse princípio. O princípio de equidade. O Dr. Lourenço Pinto usa muito este termo como reconhecidamente um sentido de justiça. Foi algo que conseguiram induzir nos campeonatos que organizam, distritais, primeiro na formação, posteriormente no futebol sénior, não é? Percebemos todos que isto é um momento excepcional, que a saúde de todos está em primeiro lugar. Se calhar se estivéssemos no primeiro mês de competição, não se podia estar a falar muito de mérito desportivo, mas neste momento 70% a 80% dos campeonatos estão feitos. Há uma situação engraçada, por exemplo, o Rabo de Peixe estava matematicamente apurado para subir. Exatamente. Equipa que já festejou a subida há umas semanas. E, entretanto, agora está nesta posição. O que eu tenho sentido por parte, quer de outros clubes na mesma posição dos Salgueiros, mas fundamentalmente porque sabendo que quem fala com a Federação são as associações, não é? Por isso, e as associações representam mais que um clube, mais que dois clubes, mais que um clube específico. O que eu tenho verificado é que todas elas têm, ou a grande parte delas tem pronunciado de uma forma favoravelmente à subida de divisão dos distritais para o Campeonato de Portugal. Inclusivamente, por exemplo, a Associação da Évora nomeia logo o clube que dá logo a entender o clube que vai indicar, como um clube que vai representar a Associação no Campeonato de Portugal. Portanto, há até uma certeza. Por isso, nós, neste momento, mais informações não temos, estamos todos um bocado na expectativa. Muito bem, já te vou perguntar depois o que é que tu achas das várias propostas que estão em cima da mesa, que podem ou não dar acesso à subida aos clubes do Distrital. Ricardo Silva, do Vitória, começamos por ti hoje. Eu relembro aqui o que disse a Federação no tal comunicado que o Gil disse e que muita gente chama não comunicado ou não decisão, eu incluído, porque já escrevi sobre isso, porque realmente deixa muitas coisas em aberto, muitas dúvidas, e escreve a Federação Portuguesa de Futebol continuará a estudar com as associações distritais e regionais os moldes em que decorrerão as competições nacionais não profissionais na próxima época. Ou seja, deixou tudo em aberto, e ao deixar em aberto, Ricardo, há especulação, há dúvidas, há espaço para jogos de bastidores, quando se pedia, se calhar, digo eu, uma posição mais assertiva nesta altura. Olá, boa tarde a todos, bem-vindo ao Gil, é uma honra tê-lo cá. Que continuamos naquela situação de que empurra tudo com a barriga, portanto não se toma uma atitude, não se lidera aquilo que tem que se fazer. Acho que os dirigentes do futebol não estão a perceber o momento em que estamos, em que tem que ser um momento de ação, e terão de ser tomadas decisões corajosas, porque nem todas poderão ir em contra as pretensões dos clubes, obviamente, mas temos que, como disse o Gil, tratar com equidade. Agora, não há uma ação concreta
digamos que a Federação disse mais ou menos o que diz a UEFA, que foi, decidam a melhor maneira e não há, digamos, uma ação conjunta que vá de encontro ao que o que os clubes pretendem, obviamente. Portanto, são precisas decisões corajosas e parece-me que ninguém está a assumir essa responsabilidade quando têm que o fazer, nitidamente têm que o fazer porque temos que encontrar uma solução para isto, obviamente. Agora, é preciso também apresentar soluções e não há ninguém com responsabilidade a dizer assim, ok, o que é que acham disto? Pelo menos para haver uma base, um início, para se poder discutir o resto, mas ninguém com responsabilidade, digamos, se chega à frente. João Paulo, já a semana passada tinhas aqui defendido que pelo menos, fosse qual fosse a decisão, que fosse célere dentro das possibilidades, não é? Para os clubes todos saberem com aquilo que contam, não é? Boa tarde a todos e é um prazer ter aqui o Gil connosco hoje. Mediante o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, o que me leva a mim a concluir é que o processo foi todo já mal dirigido desde o início. Quando temos a primeira e a segunda liga, que ninguém sabe o que é que vai acontecer, a Federação também fica um bocado refém das decisões da liga. Ou seja, isto devia ser ao contrário. Não deveria começar nas competições distritais, devia começar nas competições profissionais, tomarem as decisões células, como eu sempre disse. É para terminar o campeonato, termina-se todos. Se termina um, termina todos. Agora, a Liga mantém-se impávida e serena, à espera que os outros assumam o que querem fazer, para depois decidir. Mas a Liga, no meio disto tudo, é que menos prejudicada é sempre. Porque a Liga de Futebol Portuguesa, como todos nós sabemos, os interesses são sempre os televisivos, não é? É o interesse monetário, não é o interesse do futebol. Eu defendo sempre o interesse do futebol. Para mim, o futebol está à frente de tudo o resto. Quem gosta de futebol, gosta do jogo. Não quer saber se aquele ganha 1000, se o outro ganha 2000. É desigual ao litro. E aqui a Liga está a deixar todas as associações e a Federação tomar as decisões para depois, a seu belo prazer, decidir o que tiver que decidir. E acho que a Federação, ao tomar esta decisão em relação aos campeonatos nacional de séniores, também devia pensar um bocado na formação, porque foi muito célere a tomar a decisão da formação e a dizer que não havia subidas nem descidas. O que também condiciona muito o trabalho dos clubes e de algumas SADs, neste caso, em toda a sua estrutura. Também investiram dinheiro na formação dos jogadores para subir aos nacionais ou para subir na divisão distrital. Portanto, é mais um ninho da Federação. Ricardo Monteiro da Silva, estavas a assinar positivamente quando o João Paulo falou da questão da Liga, não é? Não, estava pelo seguinte, e eu ia começar precisamente por dizer que era um ninho, mas o João Paulo tirou umas palavras da boca. Não, o que nós temos que ver aqui é assim, é aquilo que eu já tive a oportunidade de dizer em outros programas e mesmo na altura na rádio. A FPF está refém da Liga, quando deveria ser o contrário, porque a FPF é que deveria tutelar a Liga, não é? O Sr. Pedro Proença, essa excelente pessoa que percebe tanto de futebol, está à espera que a Federação decida, que as associações decidam, e depois ele vai tomar uma posição, ou pode vir a tomar uma posição, que vai ter que tudo regredir, porque não vai do encontro daquilo que foi decidido. Porque o interesse deles é tornar a segunda liga muito mais competitiva, é não ter muitos clubes, quer dizer, é um bocado a ideia do Sr. Pedro Proença. Tudo bem que ele agora terá que ter uma análise diferente devido à pandemia e não só à gestão das suas ligas. Mas nós corremos o risco da FPF estar a dizer que vão subir 2 equipas e depois ele vir e dizer que não sobe ninguém e que vai ficar tudo na mesma e nós vamos ter que voltar atrás. Agora, o que eu acho que é um bocado engraçado é que quando há interesse em se tomar posições e em se arranjar soluções para os problemas, eles aparecem em 2, 3 dias, nomeadamente muitas vezes com castigos justos ou injustos, será outro assunto, mas quando lhes interessa, essas decisões saem da Liga e da Federação. E agora estamos praticamente desde 16 de março ou 18 de março, que ficámos a saber que isto já não íamos a lado nenhum e ainda ninguém decide nada, e é como estava o João Paulo a dizer, quer dizer, andamos aqui a empurrar o problema com a barriga e ninguém toma posições. Quando eu penso que estes senhores, porque eles não serão certamente burros,
terão algum bocado, serão dotados de alguma inteligência. Se reunissem, certamente não seria preciso uma semana para tomar uma decisão. Agora precisavam de sentar à mesa, todos juntos, e provavelmente em 2, 3 horas arranjavam uma solução para o que está a passar agora. Andamos aqui a empurrar o problema, a empurrar, não sei, sinceramente não sei como é que isto vai acabar. Já dizem que querem acabar as competições para junho, eu não sei como, porque se nem o governo, as nossas autoridades sanitárias sabem, se nessa altura já estará tudo decidido, portanto, não sei. É um deixa andar, como é costume, e apanágio da Liga. Gil, no caso dos Salgueiros e não só, dos outros clubes do futebol distrital, associativo, a maior parte dos clubes terminou a época assim que surgiu o comunicado e, portanto, já os jogadores nem sequer estarão disponíveis para outro cenário qualquer que se pudesse vir a aventar à frente de possíveis playoffs ou disto ou daquilo. Portanto, resta esperar que realmente exista uma decisão que vá de encontro ao tal mérito que ainda há pouco falavas, e no caso de Salgueiros, que está com uma vantagem confortável no primeiro lugar, os próprios adversários já que o reconheceram, o próprio Tirsense na Série 2. Depois, claro, entram cá aqui a questão do Sobrado, do Foz e até dos que estão em terceiros lugares, ou quartos, que achavam que ainda podiam chegar à zona de subida e que ainda hoje vimos aqui à tarde o quantos capitães do Campeonato de Portugal de terceiro e quarto lugar acham que legitimamente ainda poderiam, matematicamente e não só, ascender a esses lugares. Isto para levar aonde? Têm surgido muitas propostas, a última é do Tirsense, que prevê um alargamento bastante considerável do Campeonato de Portugal para mais uma série. Também houve a tal proposta do Campeonato de Portugal Pro, ou da Elite, se quiserem, com os primeiros classificados. Há muita coisa em cima da mesa que depois acaba por dar para a subida dos clubes do futebol distrital. Pergunto se achas que vai ser esse o caminho. Obviamente do ponto de vista de Salgueiros, que é o que nos interessa aqui hoje ouvir, mas se isso a jusante ou a montante, como quisermos, não poderia ser um problema ainda maior para o Campeonato de Portugal e para a sustentabilidade do Campeonato de Portugal? É evidente que qualquer solução que seja encontrada é um recurso, porque os tempos que vivemos são tempos que não eram expectáveis. Não é? Por isso, agora o importante é haver uma decisão e, a posteriori, haverá um acerto. E tem sido a prática no futebol português desde sempre. Um tribunal manda uma equipa subir, recebe-se essa equipa naquela divisão e no ano a seguir deixa mais uma, ou mais duas, ou mais três, ou mais cinco. Não é? Quer dizer, a própria história do futebol português tem esse sentido. Não é? Por isso, o que eu acho é que é necessário, parece-me justo, dar uma resposta agora, esta época, e sim, o mais rápido possível. Não é? Isto é importante, porque afetará sempre o planeamento desportivo e financeiro das instituições, mas parece-me que deve haver uma resposta por parte das instituições no sentido de promover aqueles que se evidenciaram ao longo destes 70%, 80%, 90% da época, e depois, como nos outros anos, como em todas as outras situações excepcionais, acabará por ter que haver uma correção nas épocas seguintes. Por isso, agora, se a solução é criar mais uma série no Campeonato de Portugal, se é criar mais uma divisão, quer dizer, isso eu acho que a Federação e as associações, em teoria, serão aquelas que terão melhores dados para analisar isso e decidir em função do que um clube, ou 2 clubes, ou 3 clubes, não temos o panorama todo. E eu percebo também a questão da Federação. Nós estamos a pensar, pronto, estamos a discutir futebol, estamos a discutir Campeonato de Portugal, distritais, mas a Federação organiza o futebol feminino, o futsal, não é? E temos que pensar que seja qual for a solução que seja encontrada para o futebol, não é? Há de ser replicada em todas as outras modalidades. Por isso, eu julgo que o mais natural seria a criação de uma nova série. A curto prazo seria também o mais fácil resolver uma situação excepcional. Se quiserem estruturar os campeonatos de outra forma, o que me parece é que perceberia isso se fosse algo que já tivesse pensado. Agora, em cima do joelho, estar a arranjar mais uma divisão ou a pensar
noutro tipo de estrutura, só para resolver no imediato. Por exemplo, nós chegamos a fazer um comunicado sobre isso. Quando a Associação de Futebol de Porto, quando a Federação deu por terminados os campeonatos de formação, a Associação de Futebol de Porto emitiu depois o seu comunicado, semelhante ao futebol sénior, em que ninguém descia, logo não prejudicava ninguém que tivesse para descer. As equipas que estavam à frente dos seus campeonatos, das suas séries, subiriam divisão. Da segunda distrital para a primeira distrital, nos vários escalões que a Associação de Futebol de Porto tem. Sub-15, sub-17, sub-19. O Salgueiros fez uma proposta à Associação de Futebol de Porto, no sentido de fazer chegar à Federação, para que à imagem do que já estava estudado pela Federação, e aqui faz sentido, porque era um modelo que foi estudado nos outros anos, já previsto para ser aplicado, que seria a criação da segunda nacional no sub-15 e no sub-17, se avançasse com essa solução e as equipas líderes dos campeonatos distritais nesses escalões subiriam essa segunda nacional. E aqui a criação de um novo escalão não seria nada feita à pressa, nem à medida para a situação, mas era algo que estava planeado, pensado, e seria agora introduzido. No que toca aos séniores, é como digo, parece-me que a solução mais simples será a criação de mais uma série, sendo que depois na época a seguir e na outra se fazia o acerto. Resumidamente foi o que tem vindo a ser feito nos últimos 2-3 anos no Campeonato Nacional. Seria uma resposta excepcional para um momento excepcional. Estar a alterar a estrutura dos campeonatos assim, de um dia para o outro, tenho algumas dúvidas, porque acho que estas alterações devem ser todas pensadas. Deixa-me só acrescentar que no futebol feminino acresce ainda a questão de indicar quem é que vai à Liga dos Campeões, etc. Nós na quinta-feira vamos estar aqui às 6 da tarde a falar do caso concreto do futebol feminino, com vários convidados. Também dizer aqui ao Guilherme Andrade e mandar-lhe um abraço, agradecer a participação. Está a falar da questão do rabo de peixe, o presidente do Salgueiros, Gil Soares Almeida, já falou disso, já disse que era injusto um campeão não subir, até porque já é campeão, portanto o Guilherme deve ter entrado mais tarde, não ouviu essa parte, portanto dizer o que já foi aqui falado. E sobre esta questão da divisão intermédia, começa agora por ti, João Paulo, esta segunda ronda de análise. Tanto se falou da questão de quase voltar, entre aspas, uma terceira divisão, que no fundo, imaginando, subindo o Salgueiros, o Ticense e outros clubes do futebol distrital, continuariam num quarto escalão, subiam, mas continuavam num quarto escalão. Como se fala da questão do Campeonato de Portugal para poder acontecer, não se fala de uma quinta série do Campeonato de Portugal. Independentemente disto tudo, como dizias há pouco, é preciso tomar uma decisão, a Federação liderar, não é? Portanto, dizer, a decisão é esta, vamos em frente. Sim, isso é o fundamental, é a Federação ser rápida a decidir. No meu ponto de vista, sei que vou ferir algumas suscetibilidades, mas isso a mim dá-me igual. Eu estou contra criar uma nova série. O campeonato tem 72 equipas, vai passar a ter 100 equipas, e que dessas 100 vão subir 2. É uma coisa... nós temos que pensar o futebol de outra forma. Eu acho que faria mais sentido criar uma divisão intermédia, manter-se, calhar, as mesmas 4 séries do Campeonato de Portugal, subirem todas as equipas que têm acesso a isso. Porque tu crias um Campeonato de Portugal com 100 equipas, nós também temos que pensar que, se calhar, a Federação, e isso amanhã o Jorge Ferreira pode falar, podem tirar-os para apitar esses jogos todos. Por exemplo, de 100 equipas vão subir 2. É uma coisa fora do normal, não é? Quer dizer, tanto dinheiro investido em plantéis que nós conhecemos todos, Lourosa, Felgueiras, Espinhos e por aí fora, para subirem 2 equipas. Eu acho que isso vai ser o princípio do fim de muitos clubes. Isto é a minha ideia. Eu sou a favor de criar uma liga intermédia. Muito bem. Ricardo, mesmo. Não, eu hoje acho piada que o João Paulo está-me a roubar as deixas todas. Eu já no outro dia... a única solução... Se o primeiro a começar, já ninguém te rouba a deixa, pronto.
Não, vou poder roubar eu a ele. Não, eu acho que a ideia aqui passa, porque toda a gente fala, já não é de agora, que se fala que é tremendamente injusto em 72 equipas subirem 2 equipas. É tremendamente injusto um campeão da sua série não poder subir diretamente. Portanto, aqui a Federação, e porque já deu nota disto, isto não é um problema de agora, já dá uns anos, tem que dividir esta divisão em 2 divisões. Com uma, sei lá, uma primeira do Campeonato Nacional e uma segunda, como eles quiserem agora. Tem que fazer isto. Agora, não é estando aqui a arranjar mais um problema, como diz o João Paulo, e não são 100 equipas, porque 72 mais 8 são 90, João, ok? Eu disse grosso modo. Não, eu sei. Não é aqui que se vai conseguir resolver o problema, pelo contrário. E o João Paulo disse bem, aqui vai ser arranjar mais um problema. E imagina, se já com 72 equipas andamos sempre aqui a dizer que é tremendamente injusto, e equipas boas e que fazem bom investimento para subir e depois chegam à altura decisiva e não conseguem subir, vamos imaginar então com 90 equipas com 5 séries, quer dizer, para subirem 2 equipas, isto não é completamente descabido. A Federação agora tem uma oportunidade única para mim para conseguir fazer isto. E depois a partir daí para a frente logo se veria. Agora eles têm que dividir esta divisão em 2 porque é a única hipótese. Diz lá, João Paulo, rápido, que agora era o Ricardo. Eu penso aqui uma parte do que o Ricardo está a dizer. Muitos, eu estou a ver aqui alguns comentários a dizer que assim se tornava mais difícil de um clube chegar à segunda liga. Eu acho que se tornava mais fácil. Demorava mais tempo, mas ia ser mais fácil chegares a uma segunda liga. Porque se tu criares 2 divisões com 18 equipas cada divisão e subirem as 2 de cada série ou uma de cada série, torna-se mais simples. Sobe o campeão da série. Tu tens campeões, como o Ricardo estava a dizer, que ganham as suas séries distanciados, como tens o Braiense, o Vizela, o FAF, que o ano passado, e chega à altura, o Leiria, e não sobem. Isto é a minha ideia, mas isso é o que Ricardo Silva. Não, ele até pôs o dedo no ar e tudo, portanto, Ricardo Silva. Quer dizer, eu posso falar? Muito obrigado. Eu, para ser sincero, acho que a solução disto tudo está na segunda liga mesmo. Nem é uma ideia peregrina, nem nada, calma. Mas eu lembro do campeonato nacional da segunda divisão, que era dividido em 3 séries. Vocês lembram de certeza absoluta. Portanto, não digo que será por aí que se faça 3 séries ou isso. Agora, passa nitidamente, isso, segundo a minha opinião, por um alargamento na segunda divisão, na segunda liga. Passa nitidamente por alargamento e fazer sucessivamente subir as equipas. É uma solução que eu estou a apresentar. Eu não é? É uma solução... Mas isso para o Pedro Proença era muito complicado, Ricardo. Isso não sei se será complicado para o Pedro Proença. Eu acho que ele terá... não estará ainda concluído. Mas se ele... Deixa-me finalizar. Já não tenho dinheiro. Não, mas já te digo. Mas eu penso que esta situação... Finaliza então. Mas rápido. É justo. Portanto, se ele não tiver coragem de fazer isto, ao ver este programa até pode ganhar coragem, porque pelo menos é uma base. E eu acho muito sinceramente que a solução está na segunda Liga Portuguesa. Deixa-me só dizer, porque assim, eu não concordo em nada com o Ricardo, deste uma razão muito simples. Porque a segunda Liga, com direitos televisivos, com... profissionalizada como está, se for dividida em 2 séries, vai perder totalmente então o interesse e a mais-valia que pode trazer. Mas porquê? Vai, Ricardo, não consegues. Isso é impensável. Na minha opinião, vale o que vale agora. É assim, se o Sr. Pedro Proença não quer alargar a segunda liga, precisamente por causa disso, competitividade e tudo mais. Clubes. Sim, mas não querem. Mas isto, nós sabemos muito bem de onde é que vêm os clubes e como é que vêm, não é? Porque já sabemos como é que é na primeira liga, na segunda ainda mais, não é? O G15 sozinho, deixa-me dizer isso, o G15 sozinho consegue aprovar o que quiser na liga, não convém não esquecer isto. Não, o G15 deveria. Não, mas estou a dizer, mas pode. O G15, já falamos sobre isso, o G15 deveria poder e não precisava de ter os 15 a puxar para esse lado. O G15, na sua maioria, deveria poder. Agora, nós já falamos sobre isso e isso é impensável. Agora, na segunda liga, acho que ainda pior. Acho eu, a solução para mim passa mesmo pelo Campeonato Nacional.
A solução Diz lá, passa diz por... lá, Ricardo Silva e depois o João Paulo, que é para irmos ao Gil novamente. Diz lá, Ricardo. A solução passa por tornar a segunda liga muito mais competitivo ainda, e ainda muito mais visível, porque, isto só para responder ao João Paulo, o que é que nós temos? Temos clubes de Trás-os-Montes a ir jogarem ao Algarve, até prejuízo têm nas viagens. Temos que pensar nisso tudo. Eu estou a dizer que eu acho que a segunda liga é a chave disto tudo, é mesmo a segunda liga. Tem que passar por alargamento, é impossível. Não é impossível, eu acho que não há outra forma de o fazer. Ou então, criar outra divisão, não me parece. Como disse o Remo, sobem uma divisão, mas estão no quarto escalão. Não me parece que seja a solução ideal. Na segunda liga, sim. Alargamento, sim, sem dúvida. João Paulo. Oh, Ricardo, eu respeito a tua ideia, mas eu não concordo. Ok. Porque assim, se uma equipa de Trás-os-Montes não tem dinheiro para ir jogar ao Algarve, nem deve estar na segunda liga. É simples. Quem não tem unhas não toca viola. Portanto, Não é tu assim. alargares, Se é tiver bocado assim. acesso a dinheiro, tem que ter Não, acesso a não, dinheiro, é como assim, deve ter toda a gente. Oh, Ricardo, por muito que nos custe, uma liga profissional, se os clubes não têm condições para estar lá, tem que saltar fora. Mas Como acontece. Pegando nisso, João Deixa-me Paulo, só terminar. força. Se tu criares uma segunda, duas séries na segunda liga, se o pouco dinheiro que chega para os clubes das transmissões televisivas for dividido por mais 18, opá, mais vale deixar então a Esse liga é que é o profissional problema. Esse é que para é o ter uma problema. série. Esse é que é o problema. Opá, Mas para é simples. se tornar a segunda liga mais competitiva, atrativa e visível, obviamente os direitos têm que ser renegociados. Sim, já Isso é é um muito tema importante. As dois. ligas Vamos já lá, profissionais, obviamente. as ligas, É um tema dois. olha, as ligas profissionais, e nós somos todos aqui do Norte, e nós temos a noção que uma Zona Norte e uma Zona Sul, a Zona Sul é sempre muito mais fácil e muito menos competitiva. Muito menos. Isso é Podes ter baseado. certeza disso. Isso é Mas baseado, não, isso é história de depois futebol. muitas vezes sobem os da Zona Sul, porque precisamente chegam às vezes mais soltinhos à fase final. Deixa-me só dizer-te, Passei um. pegaste na questão da falta de condições, deixa-me dizer que eu também tenho defendido muitas, e é a minha opinião só, é o que falo, é por ser minha, mais nada, que esta era uma oportunidade de ouro também de se acabar com alguma mentira que existe nos campeonatos. Clubes que não cumprem desde novembro, clubes que não cumprem todos os anos, dirigentes Só está fora. não podem estar no Campeonato de Portugal, nem em nenhuma competição, porque estão precisamente Obviamente. a bloquear o acesso a clubes com condições, com adeptos, com estrutura, com histórico de bom pagamento, com histórico no futebol português. Portanto, não se pode só pegar nisto pela rama e dizer, ora bem, vocês incumpriram o ano todo como prémio e vão continuar no Campeonato de Portugal porque apareceu o coronavírus. Acho que também isso é demasiado redutor. Sem dúvida, sem dúvida. Antes de passares ao próximo tema, muito rápido só. Eu quando digo que a culpa é do CP de Proença, eu sei bem que são os clubes que têm esse poder de decisão. Agora, nós já falamos mais de uma vez que no G15 os clubes estão reféns dos 3 principais clubes deste país. E se isso acontece na primeira liga, na segunda e na pior. Portanto, se esses 3 decidirem, não vai ser o CP de Proença que vai contra. Correto? Portanto, isto vai andar sempre à volta. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Vai sempre parar aos 3 eucaliptos. Por isso é que eu falei no CP de Proença. Não é ele que tem o poder de decisão, mas é ele que dá o poder de decisão aos 3 grandes para fazerem o que querem. Oh, Ricardo, antes de ir ao Gil e antes mesmo de mudar de tema, deixa-me só dizer, eu percebo o que é que estás a dizer e eu olho para isto de outra forma. O que eu não gosto particularmente é de ouvir o Pedro Proença dizer sempre que não pode decidir nada porque os clubes é que decidem. Aliás, esse discurso pegou de tal maneira que já temos aqui não sei quantas pessoas que nos estão a ver a dizer que o Pedro Proença não pode fazer nada porque os clubes é que decidem. É verdade, em tese, mas já sabemos muito bem que a posição do Presidente da Liga não pode ser só dizer os clubes que é que decidem tudo, eu não estou aqui a fazer nada. O que é que eles estão lá a fazer? Então não estamos lá de ninguém. Então, para isso, punhamos lá uma jarra e era a mesma coisa. Ora bem, Gil, falando esta ronda aqui pelos 2 Ricardos e pelo João Paulo, se demonstra alguma coisa, é que realmente há muitas ideias, há muitos projetos, há formas diferentes de olhar para isto e, portanto, também demonstra a dificuldade que a Federação tem pela frente e eu tiro o chapéu a isso, porque é realmente muito difícil. Agora, como tu dizias há pouco, e para encerrarmos esta parte, que seja célere, e obviamente do ponto de vista de um clube como o Salgueiros, que se está a reestruturar, a reerguer já há alguns anos e que está a fazer um caminho sustentado nesse sentido, seria para vocês uma tremenda injustiça se o Salgueiros tivesse que ficar mais um ano no futebol distrital.
A questão também a determinada altura é quando começam os campeonatos, os objetivos são definidos. E aqui, infelizmente, as regras do jogo foram alteradas. Eu, por exemplo, até percebo. O que eu dizia há pouco era que, percebendo o que parte foi dito da criação de uma nova divisão, que disse o Ricardo e disse o João Paulo, muitos defensores de uma nova divisão dizem que uma nova divisão, a própria separação do Campeonato de Portugal em séries mais locais vai permitir mais derbys distritais ou regionais, o que trará mais receita. Mas isso também servirá de argumento para a proposta de um alargamento da segunda liga, por exemplo, não é? Porque se nós alargarmos a segunda liga, pararmos em Norte, Centro e Sul, de certeza que haverão mais derbys e mais receita também, menos despesas. Por isso esses argumentos acabam por ser um bocado, servem para um, acabam por servir para todos. Mesmo a questão da arbitragem, não sei se a Federação teria árbitros para ter 50 jogos por fim de semana. Mas atenção, porque quando estamos a propor uma nova divisão interdistrital, interregional, a denominação, até podem arranjar um sponsor e ser o Lidl ou fora a publicidade. Passa a ser uma competição dentro da gestão da Federação. Então, se a Federação não tem árbitros para 50 jogos, vai ter árbitros para 150. Também não percebo as questões. O que eu acho é que esse tipo de situação deve ser estudada, não é 2 para amanhã, vamos experimentar assim. Acho é que, se for caso disso, e se for uma proposta que a maior parte das instituições e que a Federação e as associações achem viável, sendo que foi abandonada há uns anos para dar lugar ao Campeonato de Portugal, mas também se verificar que é necessário haver este retrocesso a nível da organização para tornar mais competitiva todas as competições, e nós temos também que analisar, elas estão todas ligadas umas com as outras, por isso não podemos só olhar para o Campeonato de Portugal, nem só para a segunda Liga, também temos que olhar para a Primeira Liga e temos que olhar para os distritais. Isto para dizer que parece-me que se for uma boa solução, e pode ser um caminho, o que eu defendo é que seja estudado ao ponto de ser apresentado, não é num 2 para amanhã. E a urgência, os comentários vão aparecendo aqui, e houve um comentário de alguém que dizia que se agora está tudo parado, agora é o momento ideal para se parar e pensar. Assim, diz uma experiência que não está tudo parado, porque quem tem a vida decidida, eu se estivesse no Campeonato de Portugal e se não tivesse descido, e se não tivesse preparado ou na expectativa de ir lutar para subir, já estava a fazer a minha equipe. Claro. Porque neste momento acabaram as competições, os jogadores estão... É isso ser importante ser célere, não é, Gil? Porque precisamente precisam de saber com quem é que contam e preparar a época. Porque isto do esperar, do vir a ser repescado, qualquer repescagem, e as equipas que são repescadas, depois da última hora têm uma tremenda dificuldade. Não é? Partem logo com um grande handicap, porque estão a criar os seus plantéis com o que sobrou, ou com... Não é? Por isso, até para ser, do ponto de vista lá está, da justiça e da preparação da próxima época, pede-se esta celeridade. A mim, do meu ponto de vista, e poderei estar a puxar a brasa à minha sardinha. Que é natural. O Remo conhece-me há muitos anos, sabe que eu normalmente gosto sempre de manter aqui o máximo de equidistância que possa ou consigo. Neste caso é muito difícil. Mas eu julgo que numa decisão imediata o mais natural seria um alargamento do CPP, nem que fosse planeado a 1 ano ou a 2, porque eu acho que estas coisas devem ser planeadas. Quer dizer, o Gil Vicente ganhou uma decisão em tribunal e para se preparar o campeonato da Primeira Liga esperou-se 2 anos. Né? E andaram a brincar com o Campeonato de Portugal, porque no final não deixou de ser uma brincadeira, andar uma equipa a competir
para nada, não é? Porque se decidiu planear as coisas com alguma antecedência. Por isso, para mim, acho que uma situação excepcional origina uma resposta excepcional. Tudo o que for alterar estruturas a médio e longo prazo, acho que deve ser estudado. Se achado por bem pela Federação e pelas associações, deve ser implementado, mas, por exemplo, 2021-22, para toda a gente, antes de começar as provas, já saber onde é que se vai, quais são os objetivos, definir-se, preparar-se, não é? Nós vamos nos preparar e vamos investir para subir ao Campeonato de Portugal, não é? E depois, no final, afinal não é o Campeonato de Portugal, é a outra divisão. Acho que para toda a gente que está na mesma posição dos Salgueiros, acho que a solução que traria mais equidade seria a criação de uma nova série no Campeonato de Portugal. Agora, sendo uma solução excepcional e de recurso, há de ter sempre defeito e há de ter sempre vantagem. E há de haver sempre os seus defensores e aqueles que estão contra. Ora, muito bem, eu peço aos Ricardos e ao João Paulo paciência no aspecto de não podermos continuar a debater este tema, porque senão era o programa todo, temos muito para falar hoje. Dizer ao Hugo, Alberto e a toda a gente que nos ouve dos Açores que nós já dissemos, vou repetir, que o rabo de peixe obrigatoriamente tem que subir, mal era, campeão nacional, portanto nem sequer isso se coloca em causa, foi das primeiras, campeão distrital, peço desculpa, foi das primeiras coisas que o Gil, e enquanto Presidente dos Salgueiros, disse aqui. Deixem-me só, para terminar este tema, dizer que quando defendi há pouco a questão dos incumpridores e etc, ser uma altura para olhar para isso e para essa mentira, e eu olho para o Campeonato de Portugal, há pelo menos 3, 4 equipas que já tinham desistido da manutenção, há pelo menos mais 4 equipas que já não pagam há vários meses ainda antes deste problema, há equipas que até com ameaça de insolvência e de terminar. Veja-se o que é que está a acontecer com o Oliveirense, veja-se o que é que aconteceu no Fátima, e se não era este o momento de pôr sobre isso, então não será nenhum. Fala-se de regras apertadas para a próxima época, é muito bom, mas é só na próxima época, e nesta é quase como passar um pano em cima, porque existiu o coronavírus e o Covid-19, e dizer, ok, vamos esquecer os jogadores que passaram fome, os jogadores, etc., e vamos olhar para a frente, mas não pode ser assim, porque quem está a passar fome, está a passar fome agora. Ora bem, avançando para o tema seguinte, que entronca nisto em muita coisa, porque estamos aqui a defender o quanto no futebol profissional deviam de existir diferenças, nomeadamente o número de descidas da segunda Liga para o Campeonato de Portugal, para proporcionar pelo menos que subam os campeões, ou mais equipas do Campeonato de Portugal, e assim se calhar tornar o Campeonato de Portugal mais atrativo. Ricardo Monteiro da Silva, nós hoje trocamos aqui um artigo de um amigo nosso de Santo Tirso, o João Fonseca, que está na FIFA. Um abraço para ele, que nos costuma acompanhar também, foi diretor desportivo do Tirsense, esteve na Federação Portuguesa de Futebol, está na FIFA por mérito próprio, tem um artigo muito interessante sobre a centralização dos direitos desportivos, que eu digo que está entroncado, porque a maior parte dos clubes não querem e não aprovam alterações no futebol profissional, porque não querem perder o seu quinhão, e o seu quinhão está muito relacionado com a televisão, mas toda a gente tem defendido cada vez mais, e nós temos que juntar a nossa voz como gente que reflete o futebol português, que tem que se caminhar mesmo para a centralização dos direitos televisivos. Pedro Proença já disse que vê isto há 8 anos. A tua opinião sobre isto, e tendo em conta até o artigo que nós lemos, o que é que te parece? E se acha que realmente lá chegará o dia em que toda a gente do futebol português, incluindo os 3 grandes, denominados grandes, possam dizer, ok, não há outra forma, nós não jogamos sozinhos, vamos fazer como se faz em outros países e vamos centralizar. Ora, eu vou mandar também daqui um abraço muito grande ao João. Tive a oportunidade de o parabenizar hoje pelo excelente artigo que teve. E se dúvidas houvesse porque é que ele está na FIFA, o artigo dele de hoje é mais que esclarecedor. Tem uma visão do futebol enorme e uma visão do futebol como ele deve ser. Um futebol para os adeptos, um futebol com competitividade, um futebol old school, um futebol como nos inícios e não o futebol que se está a praticar hoje em dia em Portugal. A questão dos direitos televisivos já debatemos muitas vezes, não é? Isto é tudo a mim e depois os outros logo se vê. Agora, se assim for, nunca mais vamos ter um campeonato competitivo, porque os 3 estarolas vão ser sempre os mesmos 3 e depois as outras equipas vão estar cá em baixo sempre com problemas financeiros e a receber não o que merecem, mas daquilo, as esmolas que os outros querem dar. A questão dos direitos televisivos já tinha dito uma altura, e a verdade é esta.
Nós temos os 3 eucaliptos, já anteciparam receitas. Por isso é que o Sr. Pedro Proença diz que só vê daqui a 8 anos. E não Não só. Sim, mas pronto, mas repara, neste momento é impensável. Clubes, quase todos já anteciparam. Sim, mas eu vou falar, sim, repara, mas não é essa a questão. É para não ter, então, é para não ter que começar o próximo programa a dizer que te enganaste. Mas é capaz de ser mais fácil, a qualquer um dos outros 15 clubes negociar a dívida que possa ter para com as televisões do que os 3, nomeadamente os 3 nomeados Starolas, os 3 Starolas, Porto, Benfica, Sporting. Isto porquê? Porque os montantes envolvidos são muito maiores. Estão os 3 com gravíssimos problemas financeiros, porque é público. E se vamos por aí, eles não vão conseguir fazer qualquer tipo de acordo. Por isso é que não lhes interessa. Agora, o meu problema é, se estamos a falar que os contratos foram feitos há 2 anos, que acabarão em 2026, eles antecipar receitas, como estão todos os anos, para conseguir fazer face aos seus problemas financeiros, o que é que eles vão fazer de 2021, 2022 para a frente? Vão querer estar a antecipar contratos televisivos de 2026 para a frente. Portanto, eu parei, infelizmente, esta divisão dos direitos televisivos não me parece que vai ser muito fácil de negociação. Ricardo Silva. Eu acho que é muito fácil de negociação e nós estamos aqui neste espaço de liberdade para dar ideias e apresentar soluções e algo que se possa fazer. E nós podemos dar o exemplo dos contratos televisivos com aquela teoria das grandes pedras. Portanto, só que está ao contrário. Portanto, nós queremos meter 3 pedras dentro de um copo e temos 500 gramas de açúcar. Temos que primeiro meter as primeiras pedras para depois meter o açúcar. Não, isto aqui está tudo ao contrário. Os clubes, digamos que negociaram os seus contratos e os grandes que deveriam ser, e isso toda a gente admite e acho muito bem que deviam ser as pedras basilares da nossa liga e da promoção da nossa liga, e eu acho bem que o sejam, que o sejam, têm dimensão histórica, têm massa humana para isso. Agora, para isso acontecer, eu acho que eles não podem, eu tenho a total certeza que eles não podem meter primeiro os pequenos todos no copo, que é para depois eles não caberem lá dentro. Portanto, isto temos que nos aperceber e é fundamental e vai de certeza acontecer. As equipas vão se reunir e os contratos têm que se juntar todos no mesmo copo. E os primeiros a entrar têm que ser os dos grandes. E depois entram os dos pequenos e vê-se o bolo que dá. Quanto é que deu isto? Agora vamos distribuir isto com equidade. É isto que tem que acontecer no futebol, porque não há dinheiro, não vai haver dinheiro. E como estamos a ver, e muito bem, tivemos aqui o caso da Oliveirense e de outros clubes, em que o dinheiro fugiu, simplesmente fugiu e toda a gente fugiu, não é? Então nós temos que fazer isto na Primeira Liga. Nós temos que tornar isto uma competição séria, saudável, e onde existe a competição. Hoje em dia nós apenas... O que é que as pessoas fazem nas televisões, nas rádios e nos jornais? Anda tudo a ver quem é que faz mais batota. Por favor, meus senhores, isto tem que dar a volta, isto tem mesmo que dar a volta e estamos no momento ideal para o fazer, sem dúvida alguma. João, o Ricardo Moreira da Silva está-se a rir porque depois do batão e da pilinha... Eu assustei-me no que é que ele ia dizer, mas pronto, vá. Remo, o batom passa para os livros. Sim, mas ainda não disseste aquele palavrão, o procrastinar hoje. Portanto, procrastinar. E olha, a Federação anda a fazer isso mesmo. E a Liga, procrastinar, depois resolve-se. Não é agora. João Paulo. Em relação aos direitos televisivos, nós podemos andar aqui a falar 1, 2, 10, 50, 200 programas. Isto nunca vai mudar enquanto os 3 senhores do futebol, os todos poderosos, conseguirem controlar a Liga como controlam. No dia em que eles deixarem de controlar a Liga, aí poderá haver uma mudança. No dia em que eles deixarem de controlar as equipas das ligas profissionais, aí poderá haver uma mudança. Enquanto isso não acontecer, todos os clubes, todos, sem exceção, são reféns deles e fazem o que eles mandam. Isto, é chover no molhado. Para mim nunca vai mudar. Nunca. Quando tiverem a coragem de pegar num grande e fazer o que já fizeram a outros clubes, aí eu começo a acreditar.
Até lá eu não me acredito nisso. Esqueçam lá isso. Quem vende são eles. É visível agora, é um tema que vamos falar mais para a frente, não é? Eu ligo a Sport TV, só vejo jogos de 3 equipas e da Seleção Nacional. É o tema que vamos falar assim. Está dado o mote, e assim não tiras as palavras da boca ao Ricardo Monteiro da Silva, que ele fica triste. Gil, o objetivo dos Salgueiros, obviamente, passa por criar as bases para regressar ao lugar que todos os salgueiristas desejam, que é o futebol profissional. Portanto, este assunto, obviamente, também nos interessa a todos. Como é que tu vês isto, a questão de centralização dos direitos televisivos? Achas que é viável pensar nisto em Portugal e que tem que ser este o caminho que nós temos que seguir? Eu acho que todo o painel concordou que tem que passar por isso, não é? Tem que passar pela concentração dos direitos televisivos e depois ser distribuído por todos. Agora, se é viável ou não, o painel também reconhece que é extremamente complicado quando também temos três clubes que são também os que movimentam mais dinheiro, logo também têm as suas expectativas. Agora acho que aí a Liga, não é fundamental e já se, quer dizer, são 3 clubes. Obviamente que há aqui uma série de própria, com novas decisões da UEFA, a questão da proibição de contratar jogadores para emprestar, há aqui uma série de situações que sendo reguladas, os próprios clubes vão ganhando outro tipo de independência. Não ganham independência, perdem independência. Para não ser mal interpretado. Não é? Por isso, agora julgo que a Liga tem que tomar essa decisão até para o próprio campeonato ganhar outro tipo de competitividade. Nós estamos aqui a discutir a criação da 4ª divisão, ou se só vem 2. Depois olhamos lá para cima, não é? Que devia ser o farol para as competições todas, não é? Muito bem. Isto começa a partir de cima, não é? Por isso temos que tentar democratizar o futebol e o acesso às receitas também. Gil, deixa-me aproveitar o facto de tu disseste isso há pouco, é com grande orgulho, somos amigos há muitos anos e desde o início que pude presenciar o teu amor pelos Salgueiros, que é de várias gerações, e tu dizias, e fazias questão, principalmente entre amigos nossos adeptos dos denominados 3 grandes, de deixar sempre isso claro, e até me lembro de se brincar se era verdade, se não era, etc. Porque mas está bem, esses Salgueiros e qual é o outro clube e tal, portanto há sempre esta velha máxima, e tu sempre foste um fiel defensor dos valores dos Salgueiros também. Para te perguntar exatamente isto, ou seja, quando o João Paulo tocou neste assunto que nós queremos falar aqui hoje, e não me compete a mim criticar linhas editoriais, porque, por exemplo, na Rádio Estádio eu era responsável por uma, juntamente com o Fernando Tavares, e tinha a minha linha, e havia quem gostava e havia quem não gostava, mas eu sou dos que acha também, por exemplo, eu vejo os melhores jogos do ano, os melhores jogos da nossa vida, e como o João Paulo dizia, realmente temos visto muitos jogos dos denominados 3 grandes, mas não há outros jogos, quer dizer, não há hipótese de ver um Boa Vista na Liga Europa naquele ano, o Marítimo com a Juventus no outro ano, o Salgueiros quando jogou com o CAN, o Leixões quando foi à final. O Vitória em grandes momentos da sua história também internacional e nacional, em grandes jogos nacionais, um Vitória Braga, porque não? Já vamos falar disso também. Portanto, há realmente uma questão de mentalidade e de cultura desportiva que, como um todo, temos que todos contribuir para mudar. Certo. Isto até a certa altura é a tal democratização do futebol. Porque o futebol é democrático, não é feito por 3 clubes. E como eu sou dos Salgueiros, o Ricardo é de Boa Vista, o João Paulo é de Leixões. Desculpa, o Ricardo Monteiro é de Boa Vista. é de Vitória. E por esse país fora tenho sentido nos últimos anos um sentimento de apoiar o Clube da Terra. E desde pequenino começa-se a fazer algum tipo de trabalho para cativar o adepto para apoiar só o Clube da Terra. E tu passaste no FAF e há fafenses que só querem o FAF, malta de Vizela que só quer o Vizela, malta de Santo Tirso que só pensa no Tircense, malta do Espinho. Quer dizer, por esse país há uma série de exemplos. Os Salgueiros é sempre um bocado mais difícil porque está na cidade de Porto e luta com outros. Por isso isto normalmente é geracional, mas eu ainda no início desta época temos uma situação mesmo engraçada, que é, apareceu-nos no jogo de apresentação, num dos jogos que tínhamos de preparação,
um basco. Um rapaz militar que está a fazer serviço militar no Norte da África. Nas férias, o último nome dele é Salgueiros. Então veio até a cidade do Porto, veio ver um jogo de Salgueiros, andou na casa de Salgueiros, fez sócio de Salgueiros. Manda-me e-mails a perguntar: olha, eu quero pagar as minhas cotas, mandem-me a referência multibanco. Pronto. Por isso, depois, no final de contas, cada clube, como o Salgueiros, ou como o Salgueiros é único, mas como muitos outros que existem por esse país, cria uma série de referências, identidades e histórias diferentes que faz com que nós nos apaixonemos por elas em detrimento do querer ganhar. Eu sou do Porto porque o Porto ganha, eu sou do Benfica que o Benfica tem mais sócios, eu sou do Sporting porque o Sporting ganha mais. Nós temos que ser daquilo que nos identifica e que nos dá alguma diferença, não é uma Maria vai com todos. O que nos diferencia. Nós, quando criamos este espaço, foi precisamente por causa disso que tu disseste, eu também aplaudo, e lembrar uma coisa que nós falamos ainda na Rádio Estádio, Ricardo, na altura com o António Duarte, que foi aquele adepto inglês que casou com uma portuguesa, veio viver para o Alvar, e a primeira coisa que fez foi fazer-se sócio do Alvarense, e até os dirigentes do Alvarense acharam estranho e perguntaram porque é que ele queria ser sócio do Alvarense. Ele disse: porque eu venho de Inglaterra e de onde eu sou do clube da terra. A nossa cultura é esta. Sim, sim. Quando o João Paulo tocou neste assunto, Ricardo Monteiro da Silva, da Sport TV, podemos falar sem problema nenhum, dos jogos, mas estão a ser também passados no Canal 11, mas o Canal 11 obviamente centrado na seleção, alguns jogos europeus, algumas equipas europeias, mas a Sport TV também, jogos da época, e têm sido muito mais os grandes. Eu pelo menos só vi grandes, peço desculpa se estiver enganado, como é lógico, até porque não estou sempre a ver televisão, tenho estado mais tempo aqui na quarentena da bola, felizmente. Entronca nesta questão da cultura desportiva que nós tanto temos debatido, que temos visto mudanças, é verdade, e o Gil aqui o assinala, e eu também acho que é verdade. Vocês os três são exemplo disso também, de muitas gerações de apoiar o vosso clube e ponto final. Não há lugar para os três grandes, há para o vosso clube. Mas há que mudar estas coisas também, não é? Porque eu acho que mesmo o adepto dos três grandes gostava de ver, e eu já não vou falar de um clube aqui representado, por isso é que eu gostava de ver o Marítimo Juventus, porque não? Não é? Quer dizer, digo eu. Perfeitamente de acordo. Perfeitamente de acordo. É assim, eu até posso aceitar, não compreender, mas aceitar que a Sport TV é que transmite os jogos de quem bem lhes apetecer. É um canal pago, é independente, podem transmitir os jogos do que quiserem. Agora, não posso aceitar que o Canal 11 venha transmitir jogos do Flamengo que sejam direcionados para os três grandes e que se esqueçam de todo um país e uma cultura futebolística que existe. Portanto, para mim, a questão da Sport TV é uma não questão, só assina quem quer, eles são livres de passar o que quiserem e o que lhes apetecer. Agora o Canal 11, e já tive a oportunidade de dizer isto, é uma vergonha ter preferidos. É, como dizia, uns são filhos e outros são enteados, e é isso que se vê no Canal 11, porque tu disseste bem, eu também não tenho estado a ver o Canal 11 24 horas por dia, mas estou convencido pelos amigos que tenho, todos boivisteiros e o Ricardo Vitória e de outros clubes, que se tivesse acontecido de passar um jogo que não fosse dos Estarolas e da seleção, que nos tinham alertado, até mesmo porque seria uma situação a aplaudir de pé. Sim, e a aplaudir de pé, não é? Portanto, é um bocado isso agora. É mais do mesmo, infelizmente. Há 3 clubes em Portugal e o resto é futebol, o resto é paisagem. Não, sem dúvida que... Força, Gil, força. No caso do Canal 11, tendo transmitido o Campeonato de Portugal, por que não retransmitir alguns desses jogos? Por exemplo. Sim, que é um dos programas do Canal 11, por exemplo. É muito bem visto, Gil, é muito bem visto. Sem dúvida nenhuma. Ricardo Silva. Eu pergunto, eu gostava de perguntar a estas pessoas que fazem estas grelhas televisivas, e devia-se perguntar isto num programa em direto que era para toda a gente que gosta de futebol poder assistir e fazerem-se perguntas concretas e não pré-definidas, é porque que, eu já nem vou falar no meu clube, nem nos que estão aqui representados, e sim no Salgueiros, porque que não conseguem transmitir jogos de Salgueiros? As pessoas sabem o que era Vidal Pinheiro. Porquê que eles não transmitem jogos de Salgueiros em Vidal Pinheiro? As pessoas sabem que o Salgueiros chegou a jogar na primeira divisão e ainda o campo era pelado. Vidal Pinheiro. As pessoas não sabem, não conhecem a história. As pessoas não se conseguem.
as pessoas não se conseguem envolver na história do clube. Só sabem histórias sempre dos mesmos. E a pergunta é, porquê é que eles recusam essa promoção? Porquê é que não existe essa promoção? Isto é quase como uma doutrina. Só se dá isto e mais nada. E até o podiam fazer de uma forma muito simples. Já que gostam tanto de passar o Benfica, o Porto e o Sporting, porque é efetivamente o que fazem, então passem o Salgueiros Benfica, o Salgueiros Sporting, o Salgueiros Porto. Isso existe. Eles têm as imagens. Por que não promovem? Porquê é que não dão a conhecer uma história riquíssima, como, por exemplo, a de Salgueiros, um clube no meio da cidade do Porto, e atenção, que eu lembro de Vidal Pinheiro, e fui lá muitas vezes, um clube no meio da cidade do Porto, que sobreviveu ali na primeira divisão. Atenção, isto é um clube de bairro, convém mesmo conhecer uma história destas. Ir a Vidal Pinheiro era sinal de duas coisas. Muito difícil lá passar, e o estádio estava sempre cheio. Sempre, porque quem ia de fora também gostava e podíamos ir ao futebol. Não era preciso uma quantidade enorme de polícia para se ir ao futebol naquele tempo que o Salgueiros esteve na primeira divisão. Portanto, porquê é que as pessoas que mandam nestas televisões recusam este tipo de promoção? Isto é dantesco assistir a isto. Eu estou em casa, uma pessoa está em casa e está a ver canais de televisão que transmitem sempre os mesmos clubes. Por favor, mas isto é alguma coisa? Estão-nos a chamar o quê? É isto? Confina-se a isto? A nossa identidade? Estamos a encarneirar, Ricardo. Dos nossos clubes. É isso mesmo. Isto tem que ser dito às pessoas de frente. É por isso. E o Remo, vê lá se um dia traz aqui também uma pessoa assim de uma televisão importante, que é para nós lhe podermos dizer. Não vão querer vir, não vão querer vir. Não vão querer vir, de certeza. Deixa-me só ressalvar o que o Ricardo Monteiro da Silva disse, a Sport TV é um canal pago e subscreve quem quer e enaltecer o papel da Sport TV, que agora anulou completamente o pagamento enquanto não há futebol, e por aí acho que tem que se enaltecer, porque poderia... As telecomunicações, os operadores de telecomunicações deram gigas grátis quando uma pessoa não pode sair de casa, quando em casa tem Wi-Fi. A Sport TV dá-nos canal aberto quando não tem jogos para transmitir. O gasóleo baixa quando não podemos andar na rua, quer dizer, mas andamos aqui que a brincar todos. Pronto, mas olha, por exemplo, se fizessem, nós íamos criticar, não é? Portanto, também temos de ver ok. Não, mas quer dizer, mas vamos pensar um bocado. E eles têm que tomar esta posição e dizer assim, até ao fim do ano, quando começar o campeonato, estes últimos 9 jogos, se forem jogados, vamos deixar em canal aberto. Mas no dia que se disser que vai retomar o campeonato, se retomar, volto a frisar, eles no mesmo dia fecham o sinal. Claro, mas isso... Vamos ouvir o João Paulo. João Paulo, lançaste isto, estás a ver o que arranjaste, não é? Sim. Isso assim é que é bom, se não presta. Assim é que é bom. Diz-me lá a tua ideia sobre isto. Quando há pouco te queixaste que realmente só vias os jogos dos denominados três grandes, e há aqui uma questão levantada pelo Carlos Padrão, eu já lhe vou responder da minha parte, que é muito pertinente, mas já lhe vou dizer a minha opinião também. Em relação aos jogos dos três grandes, eu acho que isto é uma propaganda gratuita que a Sport TV faz aos três grandes. Graças a Deus ao YouTube. Eu pego, quando quero ver futebol de Leixões, meto uma folha a ver o YouTube, não vou meter para ver a Sport TV. Eu já tenho 5 gerações de leixões em casa. Vai na 5ª geração já. E porquê que o Canal 11, em vez de estar a dar o jogo do Porto com o Mónaco, ok, foi um feito, muito bem, não me chateia. Porquê que não dá todas as finais da Taça de Portugal dos anos 80 até à data? Uma por dia. Em que vamos ver o Estrela da Amadora, o Farense, o Leixões, o Aves, Campo Maiorense, o Beira-Mar, a Académica, imensas equipas. O Estrela Farense teve finalíssima passado 8 dias. Exatamente. Não, mas vários clubes, e mesmo os grandes também. Todas as taças de Portugal. Porquê é que não dão um jogo de todas as finais da taça? Já estamos há 30 dias em casa, já tínhamos visto 30 finais. No mínimo. E de vários clubes. E como disse o Gil, uma proposta interessantíssima, por que não repetir os jogos do Campeonato de Portugal deste ano? Por que não? E não faltam aqui soluções para se fazer isso. E por que não pegar... Porque, eu entendo que isto é uma propaganda para os grandes querem ser maiores. Porque tu não consegues dar outro remédio a não ser aquilo. Só tens aquilo para ver. Eu sou sincero que gosto de ver os jogos antigos da seleção portuguesa. Eu também gosto. Eu também gosto. E de ontem vi... que deve haver espaço para outros clubes. Eu percebo... Ontem vi às 10 da noite, quando fomos campeões do mundo... Exatamente. Errado.
E Eu o também amigo tive do A Benfica, que é maior federação, a que o federação Braga. tem que tratar os clubes todos por igual. Sendo um Agora- clube um canal da federação, sendo um canal da federação, tem que tratar os pontos todos por igual. Não pode ter filhos e ter enteados, ó, João Paulo. É verdade, é isso que ele está a Ricardo, defender. mas isso é uma coisa que já estou a Sim, é defender há isso muito não, tempo, mas não é? eu também gosto Agora, de ver os querem jogos da dar. seleção, os Sabe jogos porquê, antigos. Ricardo? Gosto agora. Olha, eu só ganhei uma taça de Portugal, mas não há imagens desse jogo. Mas estou assim um bocado perdidas. O Boa Vista ganhou algumas, que lhe custa alguns clubes verem isso. Dos três grandes, não é? Que muitas foram ganhas a eles. O Estrela da Amadora, o Beira-Mar, o Farense, todos os clubes já nomeamos aqui. Isso é que é a festa do futebol. A festa do futebol. Que eles tanto criam um slogan, a prova rainha, a festa de futebol, que é a Taça Portugal. É uma grande tanga. Não deu uma final. Uma. Do que é deles. Está lá jogos do que é da Liga. Eles não transmitiram lá a final Deixa-me da só taça aproveitar quando estamos a aqui. jogar a final da Liga. Ricardo, deixa-me só aproveitar que o Hugo patrocina, um abraço, manda aqui a grelha. Eu presumo, não sei, Hugo, se é a grelha do Canal 11, exatamente, nesta altura ele tem aqui, portanto, nos jogos que estão alinhados, CSKA de Sofia Futebol Clube do Porto e o PAOK Benfica, não é? Exatamente, ou seja, lá está. Agora, a questão que se coloca aqui, e para terminarmos, lá está por questões de... Espera, tem um jogo às 4 da manhã. Espera aí, tem um jogo às 4 da manhã da Quinta dos Lombos com o Brilhosa. Deixa-me só e agradecer aqui ao Nené Reis por este comentário. Obrigado, Nené, o nosso especialista em scouting, que já esteve aqui ontem connosco. Mas dizer o seguinte, ou seja, o Carlos Padrão falou aqui, e um abraço para o Carlos Padrão, foi um grande guarda-redes, um grande amigo, que a questão das audiências... Eu lembro dele. Exatamente, todos nos lembramos. E as audiências têm peso. É evidente que um jogo do Benfica, do Futebol Clube do Porto e do Sporting tem mais peso. É evidente também que a nível de retorno para o canal televisivo também tem mais peso, mas também nos cabe a nós Não há retorno agora. mudar aos Não há retorno nenhum. Não, mas eu digo que, ok, eles sabem que o público-alvo está, a maior parte dos adeptos são desses clubes, eu percebo isso, o que eu digo é que não se pode esquecer os restantes. Não há motivo para esquecer os restantes. Numa grelha de 5 canais e 24 horas, não há motivo. Num canal 11 que também emite 24 horas, não há motivo. É a minha opinião. E a Federação tem o dever de proteger tudo isto. Nós aqui, 5 pessoas a refletir como se estivéssemos num café tranquilos, a falar daquilo que nos move a paixão, tendo aqui várias ideias. Tu disseste as finais da Taça de Portugal e eu aplaudo. E o Gil disse, vamos recuperar os jogos do Campeonato de Portugal desta época. Aplaudo. Os jogos da formação foram transmitidos. Os jogos do futebol feminino. Porque não? Era isso que realmente era fazer um trabalho público. Vamos avançar, peço-vos desculpa, mas temos mesmo que avançar por questões de tempo, e vamos tocar aqui também num ponto que já foi aqui mais ou menos falado, quando falamos de uma Estrela da Amadora, quando falamos de um Beira-Mar, quando falamos do próprio Felgueiras, se quisermos, mas falando do Salgueiros ainda mais, que é reerguer um clube histórico depois da tormenta. Fosse de gestão ruinosa, gestão danosa, de problemas disto ou daquilo, o trabalho hercúleo que está por trás depois porque reerguer qualquer clube é difícil, começar do zero é difícil para qualquer um, eu já estive desse lado para tentar pegar um clube do zero para levar até lá acima. Quando é um clube cujos adeptos estão habituados a estar num certo patamar, tem uma certa dificuldade, mas também tem, Gil, a gasolina que é preciso, que é a paixão desses adeptos, na Distrital ou na Primeira Liga, e eu testemunhei isso pessoalmente. Lá estão, como também já dei aqui o exemplo do Leixões quando caiu para o Campeonato de Portugal, do Vitória quando caiu para a Segunda Liga e do Boa Vista, também no meu tempo de diretor desportivo no Campeonato de Portugal, que deu exemplos de realmente que é essa a principal gasolina, ou para falarmos de Salgueiros, a grande alma, mas não obstante é muito difícil nenhum clube que está habituado a um certo patamar ter de começar do zero e todos os anos há muitos obstáculos. No caso dos Salgueiros, ainda foi um bocado mais difícil, mas é normal para os Salgueiros, porque no Salgueiros, como eu costumo dizer, se fosse fácil não era para os Salgueiros, porque a história dos Salgueiros é mesmo feito disto. Não é fácil, é difícil. A dificuldade suplementar que o Salgueiros teve a ver com o facto de não ter instalações desportivas próprias, não é? Porque a partir do momento em que ficou sem Vidal Pinheiro, um erro de gestão do próprio Salgueiros, mas ficou sem campo, e há muitas equipas das que foste enumerando, que descem, sobem, passam dificuldades, mas têm em casa, e a casa é o sítio, é o local de abrigo, é o ponto de encontro, é o que no final acaba por conseguir unir todos os adeptos. Sem casa,
torna-se muito mais difícil. Os Salgueiros, há 2 anos, nós estávamos a jogar no Castelo da Maia, estávamos quase na trofa a jogar, por isso, quer dizer, isto, não é? Porque a própria cidade de Porto era muito complicado. Agora, há uma coisa que é grande gasolina, que foi o que tu disseste, não é? Que são os adeptos. Enquanto houver adeptos, enquanto o Salgueiros tiver estes adeptos e tem-nos desde o primeiro dia em que foi criado, por isso faz parte do ADN salgueirista, ter este tipo de salgueiristas que estão disponíveis para tudo, porque nós nos anos 70 foram os adeptos que construíram uma superior. O José Meirinho, falecido treinador, desafiou os adeptos que tínhamos que fazer uma bancada, e ele é que andou tipo engenheiro, empreiteiro e chefe de obras, e os adeptos é que andaram a cartar cimento e tijolos e a construir uma bancada. Por isso, enquanto houver os adeptos, há esta força humana e física também para levar o clube para a frente. Quando se cai, como o Salgueiros caiu, de uma forma descredibilizada, depois parte o papel dos dirigentes é conseguir manter os adeptos com confiança. Isso já, o apoio deles por si já consegue transmitir mais alguma coisa às equipas. Depois o lado de um dirigente é tentar recuperar a credibilidade da instituição, porque o nome de uma instituição nunca pode ser posto em causa por um dirigente, porque, como eu costumo dizer e como me ensinaram, eu não sou o dirigente dos Salgueiros, eu estou o dirigente dos Salgueiros. Se eu estou de passagem, que eu sou um sócio, e mal saio daqui, volto para a bancada, para o meu canto, para ver o futebol sozinho, porque as instituições são muito mais do que os seus dirigentes. Têm altos, têm baixos. No caso dos Salgueiros, eu estou no Salgueiros desde 2014. Também conseguiu-se tirar um ex-presidente que infelizmente fez muito mal ao clube. A partir daí, quando nós chegamos ao Salgueiros em 2014, o Salgueiros não tinha uma equipa de futebol sénior. O Salgueiros tinha a sua formação, que reparem, a formação de um clube, e eu nem estou a falar em dinheiro, estou a falar em sentimento, em captar salgueiristas, captar adeptos, criar o bichinho nos miúdos e tentar crescer, estava entregue a uma empresa que representava o Mónaco. A formação dos Salgueiros, reparem, temos André Silva, Sá Pinto, Renato, Leão, estava entregue a uma empresa que representava o Mónaco. E tínhamos uns contentores em Vidal Pinheiro e 9 metros quadrados no bingo da Trindade. Pronto, era o que o Salgueiros tinha, e depois, ao fim de semana, de 15 em 15 dias, lá alugavam um estádio aqui, um estádio ali. Pronto. O trabalho que foi sendo feito foi no sentido de dar uma casa aos Salgueiros, voltar a criar raízes. E isso foi feito recuperando credibilidade junto às instituições, num primeiro passo, nomeadamente da Câmara Municipal, mas mesmo aí não fomos pedir, fomos nos oferecer como parceiros. Porque o que o Salgueiros propôs à Câmara foi que a Câmara cedesse um edifício devoluto, havendo imensos da propriedade da Câmara, que o Salgueiros trataria de recuperar. Logo, isto é uma forma de ganhar credibilidade, porque nós não estamos... Olha, nós temos 100 anos de história, já fomos à Taça UEFA, somos muito importantes, temos muitos adeptos, tem que nos dar uma casa. Depois de tudo, nós temos que ser os primeiros a dar o passo e arregaçar as mangas. Conseguimos esse edifício devoluto e novamente foram os sócios que arregaçaram as mangas e que foram para lá pintar portas, pôr janelas, pintar paredes, pôr tijoleiras. Os sócios, as empresas de salgueiristas, as empresas locais, toda a comunidade se uniu em torno dos Salgueiros, e os Salgueiros também soube chamar a comunidade assim, para recuperar a Casa dos Salgueiros. Isto foi o primeiro passo de recuperação de credibilidade. A partir daí, neste momento, temos o Complexo Esportivo de Campanhã, muito no mesmo princípio. O Salgueiros já usava o Complexo Esportivo de Campanhã desde 2009, com a sua formação. O Salgueiros ocupa esse
tem um contrato com a Câmara Municipal por 20 anos, mas é responsável por fazer melhorias na infraestrutura. Já remodelamos balneários, já introduzimos painéis solares, já cobrimos uma bancada, já pusemos cadeiras. Pronto. A nossa forma de estar é esta. Eu acho que quando se perde credibilidade, nós temos que nos credibilizar primeiro antes de poder exigir seja o que for. Pronto. E o nosso caminho é este. É difícil, mas é o caminho de Salgueiros. É aquilo que é o nosso ADN. Gil, deixa-me só perguntar-te, e não é uma pergunta fácil, mas é uma opinião meramente pessoal, e se estivermos a falar de Salgueiros, o José António Linhares já nem sequer está entre nós, portanto temos que dar paz à sua alma e respeitar a sua alma, mas não é perguntar pelo Linhares, é no geral. Quando existem provas claras de gestões que acabam por levar um clube quase ao desaparecimento, e só não desaparece precisamente porque existiu gente como os salgueiristas que tu aqui enumeraste, devem ser essas pessoas responsabilizadas? E eu posso dar o exemplo do Beira-Mar, então, que não é chamado aqui, que teve aquele investidor. Eu respondo-te perfeitamente. Claro que devem ser responsabilizados. O caso do José Linhares não deixa de ser muito diferente ao caso de variadíssimos presidentes contemporâneos dele. Sim. O Salgueiros caiu. Assim, o problema de José Linhares chamou-se apito dourado, não é? Que não estando Salgueiros envolvido nisso, fez cair uma série de determinadas pessoas, não é? Que o Salgueiros tornou-se um alvo fácil de abater, porque veio as guerras Norte-Sul, mudam o presidente da Liga com influência de Lisboa, vamos tirar o Clube do Norte, pronto, e acabou por ser isso. Porque até do ponto de vista da gestão, claro que há imensos erros de gestão, mas depois os acontecimentos precipitaram-se, a queda do Salgueiros via essa decisão da Liga, acabou por sem ligas profissionais, sem estádio, porque, por exemplo, o Boa Vista, que é da cidade de Porto, cai, mas manteve o estádio, manteve a sua casa, quer dizer, teve de onde, ok, caímos, vamos reagrupar, vamos nos unir e vamos partir daqui. Nós ficamos sem rede, sem nada. Por isso foi um bocado mais difícil, mas sim, devem ser responsabilizados. Aliás, criminalmente, e era isso que eu queria dizer. João Paulo, tinhas pedido a palavra, então vou a ti, depois aos Ricardo. É para tirar mais uma ao Ricardo, quase certeza. Senão ele não deixa falar ninguém. No que estavas a falar aqui, perguntaste ao Gil, aqui mais uma vez, e um dia, mas isso eu estou preparado para o que vier. Quando estiver num banco, num jogo qualquer, vou ter algum arte a tratar de mim. A Federação, mais uma vez, é culpada. Enquanto não houver a coragem, quer da Federação, quer do Estado português, de que saia uma lei em que qualquer presidente de qualquer instituição que deixe a instituição em pior estado que aqui encontrou ser culpabilizado, isto não vai mudar, meus amigos. Esta queda de vários clubes que temos vindo a falar deve sempre para pessoas, a direções. E enquanto as direções não houver uma lei que proteja a instituição e que essas pessoas que se candidatam a presidentes e tomam clubes quase por assalto e depois abandonam-nos, como muitos fizeram, não é? Muitos ou investidores, não é? Presidentes ou investidores, que também... Investidores, deixa o que for, amigo. Isto tem que haver uma lei muito rígida em relação a isso. Porque aí eu tenho a certeza que não havia toda a gente que não queria ir para presidente. Tenho quase a certeza. Porque se as suas casas, os seus ordenados ficassem penhorados pelo mal que fizeram aos clubes, aí não havia muitos presidentes. Estavam lá pessoas sérias, dedicadas e com amor ao clube. Isso eu tenho a certeza absoluta. E acho que o futebol ia melhorar muito. Sem dúvida, concordo. Ricardo Monteiro da Silva, diz-me. Não, estava a ouvir o João Paulo e subscrevo o que ele disse, porque porque o que mais se vê em Portugal são os presidentes a servirem seus clubes e não a servir o clube, e muitas vezes nem adeptos do próprio clube são, não é? Quer dizer, é uma, como é que eu ia dizer, aproveitam os clubes e essas direções para uma autopromoção pessoal e muitas vezes as suas empresas
para conseguir tirar frutos daí e não por amor ao clube, que será o caso do Gil, pelo que eu vejo, está lá de corpo e alma, porque é o amor dele, é a paixão dele. Mas se formos a ver muitos clubes que nós temos por aí fora, e não adianta estar a enumerar, tem os presidentes quase que são profissionalizados das direções, não é? Ricardo Silva, last but not least, não é? Diz-me lá. Estávamos a falar de presidentes que... Eles devem ser responsabilizados, até porque depois já falaste aqui, eu lembro-me das tuas palavras há 2 semanas, quando disseste que há gente que faz mal aos clubes, quase que mata os clubes e sofrem os adeptos e as pessoas que pegam os clubes a seguir, não é? Sim, nós é que sofremos. Eu lembro perfeitamente do Salgueiros regressar aos distritais. Tive a honra de jogar contra um clube de primeira divisão. No primeiro jogo que o Salgueiros 08 regressa, foi em 2008, foi no campo do Cera da Hora e foi contra o Paradela. Eu era o guarda-redes do Paradela. Guarda-redes fraco. E eu tive a honra... Isso, mas isso não interessa. O que está aqui em causa não é a qualidade do guarda-redes. É o que eu vou dizer, não é a qualidade. Se querem ver a minha qualidade, vais ao YouTube, tem lá. Não, obrigado. O que eu digo é que eu assisti e tive o privilégio de jogar contra uma equipa de primeira divisão. Uma equipa que eu me habituei a ver. E jogadores... Eu joguei contra o Final de Almeida naquele jogo. E o Final de Almeida tinha 41 anos. E houveram jogadores do Salgueiros que regressaram. Um deles foi o Heitor, era o ponta de lança, e que tinha um bom mercado, o Heitor. Está-nos a acompanhar em direto. Um abraço para ele. Um abraço para ele também. E que acompanhou o seu clube e foi ajudar o seu clube. E eu entrei em campo e tenho que admitir que nunca tinha jogado para tanta gente. Portanto, eu cheguei lá dentro e aqui a perna tremeu. Efetivamente, é mesmo verdade. Mas eu tive, e isto eu nunca vou esquecer, eu tive o privilégio de jogar contra um clube de primeira divisão. E lá estava, tinha uma claque, estava lá a alma salgueirista. Nunca hei de esquecer isso. Portanto, a forma como as pessoas abraçaram o seu clube e o foram buscar foi emocionante, foi uma honra enorme, isso que eu tive o privilégio de participar. Quanto aos presidentes... Está aqui o teu apelido. Ricardo Mãos de Voeiro também era. Tiveste uma boa oportunidade de estar calado, pá. Tinha dito que era um amigo teu, pá. Então, olha, só para te dizer que isto funciona como o futebol português. Só não sabe a minha história quem nunca andou no futebol, meu. Porquê? Também não apareceu em cartazes das televisões. Mas completa, Ricardo. Deixa-me aproveitar para dizer aqui, deixa-me só dizer isto. Tu tens defendido muito isto, Nené Reis está aqui a dizer então os sócios, e lembro-me que tu na Rádio Estádio disseste muitas vezes que os sócios têm que ser mais criteriosos no escrutínio que fazem estas vezes. Muito mais criteriosos. O sócio tem que analisar a pessoa que se está a candidatar a pegar no nosso clube. O sócio tem mesmo que fazer esse exercício. E durante o mandato também, não é? Pois, com certeza. E se durante o mandato achar que não está a fazer de forma correta, e sim, senhor, o sócio deve se elevar perante isso e deve comunicar. Agora, quanto aos presidentes, quando nós temos um presidente de um clube que sozinho consegue dever 800 mil milhões de euros, não há nenhum gajo que seja penalizado pelo que fez nos outros clubes. É isto. Gil. Não, isto... Desculpa lá, Gil. Falas melhor do que o Fernandes. Tu nunca viste? Para comentar a questão dos sócios devem ser responsabilizados. Por exemplo, no caso dos Salgueiros acontece exatamente que os sócios hoje fazem uma meia-culpa do que aconteceu para trás. Muito bem, muito bem. Reparem, Vidal Pinheiro não, mas a venda mas nós temos que nos informar. Não, como sócios, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos em 2015, em 2016 foi alterar os estatutos do Salgueiro. E isto que o Remo propôs de ser a lei a determinar, os estatutos do Salgueiro dizem que uma direção que entre e que no final do seu mandato tenha prejudicado, do ponto de vista financeiro, que é o que é palpável no relatório económico, exatamente, tenha prejudicado o clube, esse dirigente, o seu presidente, é responsável criminalmente por isso.
Por isso, eu acho que também parte de nós, adeptos ou sócios dos nossos clubes, querer o melhor para os nossos clubes. E o melhor para os nossos clubes é defendê-los também nestas formalidades. Porque é como tu dizes, ninguém adivinha. Uma pessoa pode falar muito bem, pode vender a banha da cobra, mas às vezes, mal as coisas estiverem salvaguardadas. às vezes o grande problema é que um clube vai a escrutínio só com uma lista e não tens poder de escolha. Não, mas, E as listas aparecem no último dia. Ninguém tem umas coisas muito esquisitas. mas isso, repara, há aqui uma coisa que eu queria dizer, até para defender a classe. Vou ser corporativista. Exatamente. Como é óbvio, e como em tudo, que acho que em tudo na vida, e acho que isto é transversal e vou-me conseguir explicar bem, os piores casos são os que têm mais publicidade. Porque eu aposto, eu não sei quantos clubes tem em Portugal, mas há até 1000 clubes. E nestes 1000 clubes há muito santo presidente que deixa a mulher sozinha em casa a jantar e vai arrumar bolas e mete o dinheiro do bolso. E há muito dirigente que dá muito de si e que abdica porque gosta, mas que abdica da sua família, abdica do seu dinheiro. Não é? Por isso, na globalidade, nem acho que estejamos assim. Há muito dirigente que dá o seu melhor e que em nada prejudica o clube. Agora, obviamente, os casos mais falados. Até porque são clubes históricos também, Gil, e acaba por ter muito peso. Não é? Quando acontece um Beira-Mar, um Salgueiro. Acima de tudo, o importante, e eu acho que estou a falar com pessoas que amam o seu clube e são sócias do seu clube e são sócias há muitos anos. Não é? Eu tenho 41 anos, sou sócio há 35 de Salgueiro. Por isso, quer dizer, nós que somos sócios há muitos anos dos nossos clubes, também a determinada altura, um sujeito que chega do nada, um paraquedista que chega a um clube que tu não conhecias de lado nenhum, e que passado 2 anos ou 3 começa a vender a banha da cobra, as pessoas têm que se informar e acima de tudo têm que tentar. Claro, sim. O clube tem que criar mecanismos, eu acho que os clubes, e isso depende dos seus sócios, têm que criar mecanismos para se defenderem a si próprio. Porque um sócio ou um conjunto de sócios pode obrigar uma direção, um presidente de uma mesa de Assembleia Geral, a alterar estatutos, a criar cláusulas. Tem que ter esse poder. Agora, não podemos pensar só na bola a pinchar ou a bola a entrar lá para dentro. Não, sem dúvida. Mas, se tivesse legislado na lei, ia ser muito mais benéfico para todos os clubes. Escusávamos de estarmos sem estatutos. E aí não havia grandes interesses. Porque para numa coisa. Aí temos aqui conversa até amanhã. Mas não tentaram fazer isso ao criar a SAD. Quando criaram a SAD, a Sociedade de Normas Desportivas, era para credibilizar, responsabilizar. Falávamos disso a semana passada. Foi ao lado essa. Ora bem, deixa-me só aproveitar para dizer que a semana passada, quando tivemos cá o adepto do Clube de Futebol Os Belenenses, não confundir com a BSAD, ficou bem claro quando um grupo de sócios de um clube quer ter o poder nas mãos e não aceita um certo caminho, toma a decisão nem que seja começar do zero. E foi o que fizeram os belenenses. E, portanto, é que está o mérito disso. Mas olha, nós vemos bem que no futebol português, todas as equipas que caíram para os distritais, só tens um caso de sucesso há pouco tempo, que é o Farense, que chegou às ligas profissionais. Mais nenhuma chegou. Ora, muito bem. O Farense, eu até nem sei se chegou aos distritais. Eu acho que o Farense chegou, não tinha a certeza. Pronto, deixa-me só dizer que o Gil também teve aqui alguém a dizer que foi um grande jogador de polo aquático. Eu posso confirmar. Está aqui o Carlos Gomes a dizer que também é um salgueirista. Um abraço para ele. Eu só levava as bolas. E um grande abraço para o Rui Esteves, que foi um jogador de enormíssima qualidade, que nos está aqui a seguir e a elogiar o Salgueiros, que era muito difícil jogar em Vidal Pinheiro, uma autêntica fortaleza. O Salgueiros teve grandes jogadores, deu muitos bons jogadores ao futebol português. Um abraço para o grande Rui Esteves, obrigado por nos estar a acompanhar. Ora, muito bem, Ricardo Monteiro da Silva, nós tentámos com a esperança que já não voltasses, mas afinal não. Até me magoei, até me magoei. Vamos para os 2 últimos temas, que já vamos muito além do tempo. Eu tinha dito ao Gil no máximo 1 hora e já vamos de 1h30. Vamos para os últimos 2 temas e vou começar a perguntar isso ao João Paulo, porque é um assunto que começa na segunda Liga, mas que está a ganhar dimensão nacional. Nacional da Madeira de regresso aos treinos. O que é que te apraz dizer sobre isso, João Paulo? Uma palhaçada. Só, nada mais.
de alguém que não tem respeito pela saúde pública, pela saúde dos seus atletas, e não sei o que é que ele está a pensar, mas isso é a Rui Alves. O Rui Alves nós já estamos habituados que haja assim alguns contornos à volta da figura, porque ele gosta de aparecer, não é? O Rui Alves, todos nós sabemos que ele até chora para aparecer na televisão. Portanto, foi o primeiro que é para começar a dar um bocado de ênfase. Pá, não me arrebejo nem um bocadinho nisso. Não consigo perceber. Ricardo Silva. Não entendo isso, não entendo. Quando nós estamos em estado de emergência, não consigo entender isso. Portanto, não sei, eu até posso ter, olha, uma ação corajosa e tal, não me parece nada. Não tenho opinião acerca disso. Acho que se estamos em estado de emergência, toda a gente tem que respeitar. O futebol, não, lá está, é um Estado dentro do Estado. Só se for isso, fazem o que a malta quer e bem lhe apetece. Não sei se isso sequer é legal, não me parece uma ação. Legal é. O responsável da República Portuguesa na Madeira já disse que eles não estão a cometer nenhuma ilegalidade, porque são atletas de alta competição. O Boris Johnson também dizia muita coisa. Sendo assim, Pois é, as instituições de utilidade pública. Estou a dizer que não é ilegal. Estou a dizer que não é ilegal. Estou a dizer que concordo. São coisas diferentes. O que estava hoje muita gente a dizer é que pelo menos devia ter sido consertado. Para voltar a treinar as equipas tem que ser algo consertado em sede de Liga de Clubes. Para mim? Sim. Olha, eu por acaso é engraçado que eu ouvi essa notícia e colada a essa notícia quase estava a notícia de ontem dos casos em Barcelos que andou a passear a cruz, em Esposende, e depois a notícia vinha falar que as pessoas podiam correr em risco, que era crime e que podiam correr em pena de prisão de 2 a 8 anos. E eu disse que achava muito bem, comentei isso com as pessoas que estavam mais próximas, a dizer que, mas agora era preciso ter coragem para efetivamente se penalizar essas pessoas e pô-las a cumprir essas penas de prisão. E quando vejo ao lado, como eu te estava a dizer, a notícia, eu não sei se me dá vontade, quer dizer, se não fosse tão sério era para rir. Porque ainda para mais, pelo que eu me apercebi, mas é verdade que se não fosse tão sério dava para rir. Porque ainda para mais, pelo que eu me apercebi, eles dividiram o próprio plantel em dois plantéis, não é? Uns trabalham com um treinador, outros trabalham com outros, uns de manhã, outros de tarde, quer dizer, como é que se pode trabalhar assim? Quer dizer, eu acho que isto é uma afronta a todos os sacrifícios que os portugueses e os madeirenses, neste caso, estão a fazer. Todos os sacrifícios que nós estamos aqui a fazer e as senhoras estão a brincar com a saúde pública. Agora, o não é ilegal, tudo bem, não é ilegal, mas temos de ter um regime de exceção aqui, não podem. Diz lá, João Paulo, para irmos ao Gil e para depois fecharmos o programa. Eu gostava de ver agora, era o Sr. Joaquim Evangelista a dizer alguma coisa. Sim, esse senhor também. Era. Ele é familiar do poeta. A integridade física e a saúde. Agora não cheira. O que é que está? Ou também gostava de ver o Sr. Joaquim Evangelista tentar trazer os jogadores que tem na Arábia para cá, não é? Porque nós sabemos que estão na Arábia. Treinadores, jogadores. Isso é que eu gostava de ver. Muito bem, Gil, não sei se queres comentar, o Mário Heitor disse aqui algo que eu concordo, ou melhor, concordo que o propósito nacional foi fazer pressão na Liga, porque está em primeiro lugar e está com receio que a Liga possa ter uma decisão igual à da Federação e, portanto, está aqui a fazer alguma pressão. Qual é a tua ideia sobre isso? Sobre este regresso aos treinos, não, acho um bocado precipitado e um bocado irresponsável, de certa forma. Sem dúvida. Já li alguns que são treinos individuais e que são treinos individuais, não é o treino do plantel do Nacional da Madeira. Lá não tinham bicicletas em casa nem tapetes, tiveram que ir ao estádio para fazer exercício. Agora, a mim o que eu acho, e tem a ver já com a solução para a Primeira Liga e para a Segunda Liga. O que eu acho estranho é que, quer dizer, por Portugal inteiro estão os presidentes todos a acabar com as festas. Este ano não há São João, não há Santo António, não há São Pedro. Há de Matosinhos pela primeira vez em 700 anos. Não. Há quem nunca tenha visto isso. Agora, eu não sei mesmo em que moldes é que o futebol pode regressar. Tenho mesmo muitas dúvidas. Eu também. Mas... E agora, concordo que acho que este treino, como o Heitor disse que seria uma forma de pressão, não sei se é ou se não é, mas se há uma liga de clubes, não é? Quer dizer, eles deviam retomar toda a gente, quer dizer, definir os timings. Exatamente.
Também vimos esta E semana. o senhor devia fazer tanta coisa. O diretor desportivo da Lazio queixar-se, julgo que era o diretor desportivo da Lazio, o presidente da Lazio, queixar-se de ter visto o Cristiano Ronaldo a treinar sozinho, sim. no Nacional. Se calhar, olhem que... Deixem-me só dizer que em Espanha a Real Sociedade quis regressar aos treinos. A Real Sociedade quis regressar aos treinos e o governo espanhol não deixou. Não foi a Federação, nem foi o governo espanhol que não deixou e a Real Sociedade não pôde voltar. Portanto, por aí se diz. Meus amigos, estamos muito além do tempo. Mas está muito bem. É como o Ricardo diz, não pode haver um Estado dentro do próprio Estado. Vamos muito além do tempo. É uma questão da atualidade e tem que ser chamada aqui e para dar a oportunidade ao Ricardo Silva de falar sobre isto. Ricardo, o Ivo Vieira na Sport TV... notou-se bastante estupefação de dizer: eu não tive nenhuma proposta, é mentira o que se disse que eu não queria continuar, quero continuar, mas se calhar o Vitória tem um projeto melhor ou com outra pessoa, sendo que hoje um dos jornais, o Jornal do Jogo, numa peça assinada pelo meu colega Tomás Andrade, que é sempre uma pessoa muito bem informada nos assuntos relacionados com o Vitória, diz que o Vitória entende que há situações com outra prioridade que não o dossiê do treinador. Sendo certo que já defendeste tantas vezes que o Vitória devia de assentar num projeto há muitos anos com o Ivo Vieira, imagino que tenhas ficado triste, como também já vi muitos vitorianos, com esta decisão. O Sr. Direção do Vitória diz que há assuntos mais prementes a tratar. A direção está lá para tratar do Vitória. Neste momento estamos numa fase em que todos os clubes estão a dar a sua ajuda à sociedade civil. O Vitória não foge às suas responsabilidades e terá também muito com que se ocupar, mas vamos lá ver aqui uma coisa. Os diretores desportivos podem trabalhar na mesma e os presidentes. Eu acho que é uma questão que é muito importante. Acho que o Ivo tem tudo para ser um treinador histórico no Vitória. Obviamente, a minha opinião, tem postura, personalidade, a forma como as suas equipas encaram o jogo, a comunicação assertiva que tem com a imprensa e com os adeptos também, porque é um homem que fala olhos nos olhos e fala diretamente para os adeptos, é corajoso, é um romântico do futebol, privilegia, a bola é nossa, é um homem que teve um entendimento do Vitória que eu já não via há muitos anos, e já disse, lembro quando o Vitória jogava no tempo do Marinho Pérez, que era um futebol assim, um futebol bonito, agressivo, sempre a bola é nossa, e eu só quero que quem manda entenda isto, e não é só isto, é que que ele treinou durante 7 meses, acho eu, uns 7 meses. O que é que ele conseguiu fazer em 7 meses? Conseguiu dar bons espetáculos de futebol, conseguiu uma equipa competitiva, muito competitiva, proporcionou até na Europa excelentes espetáculos que até muitos europeus reconheceram a qualidade do futebol do Vitória. O TAP sobe na montra para ser vendido e gerar muito dinheiro. É isso que eu ia dizer, e que pegou num jogador que era para ser o quarto central ou o quinto central do plantel, viu a qualidade que ele tinha e pôs-lo a jogar. Passado 6 meses, o Vitória faz uma venda de 25 milhões, que é só a maior venda da história do clube. Hoje em dia, um treinador não é só... E hoje em dia, um treinador não é só... Atinge os 25. Então tens de dar mais dinheiro às leixões. E depois vê. Não é a porcentagem. Um treinador hoje em dia tem que ser isso tudo numa equipa, num clube de futebol. Eu espero que quem manda esteja atento a esses sinais todos e nós não podemos andar ano após ano. Já o ano passado perdemos um treinador muito interessante, Luís Castro, e não podemos andar ano após ano a perder bons homens que têm uma boa leitura do futebol e que conhecem e que se integram tão bem no clube como o fez o Ivo Vieira, que eu não tenho a menor dúvida que 90% dos vitorianos querem que ele assine, e está na hora de as pessoas responsáveis pensarem num projeto a longo prazo e a entregá-lo a alguém em que eles confiem. Eu espero que eles confiem no Ivo, porque o Ivo para mim é um diamante puro. Muito bem, e nós brincamos, podemos dizer aqui no grupo, o João Paulo e eu dissemos que realmente achávamos estranho. O Ricardo Monteiro da Silva até disse, acho que não levas a mal, Ricardo, que não se importava de ver o Ivo no Boa Vista. Há muita gente que vai pegar nele. Nós reconhecemos todos qualidade ao Ivo Vieira e ao futebol do Ivo Vieira. Tem uma qualidade excepcional. E portanto, então a Vitória nós não nos imiscuímos, mas é só, pronto, para fechar,
Gil, dar-te os parabéns em nosso nome e de todos, porque foi algo que falamos aqui a semana passada, pelo trabalho social que os Salgueiros têm feito nesta altura. Como tu disseste, podem não ter o dinheiro que os grandes dão e etc. E há quem, o Boa Vista oferece as instalações, o Leixões tem feito um trabalho também muito meritório na questão social, o Vitória, com aquilo que eu anunciei aqui a semana passada, será ligar aos adeptos de mais idade, aos sócios, e a perguntar tudo o que precisavam, e vocês também, com todo o tipo de ajuda, e têm-se disponibilizado, dar os parabéns, e sei que para ti é algo também muito importante, portanto vamos fechar com essa nota. Obrigado. Nós começamos por fazer isso logo desde o início, porque só tem muitos sócios idosos, não é? E quando percebemos que a doença em si, o vírus poderia afetar mais rapidamente esse segmento, portanto, disponibilizamos para ajudar primeiramente os nossos sócios, depois a comunidade. É o Salgueiro. Muito bem, e parabéns por isso. E são estes momentos que são importantes para a comunidade e aquela questão do Clube da Terra que tem que ganhar cada vez mais força. E nós aqui fazemos questão de eu dizer, meus senhores, obrigado ao Presidente do Salgueiros por ter estado aqui connosco nesta mais de hora e 40, quando eu lhe disse que era uma hora, mas isto é assim, começa a falar e lá se vai. Isto é como quando a pessoa avisa em casa que vai chegar às 11 e chega às 3 da manhã. Vai dar ao mesmo. Um abraço. E segunda-feira estaremos de regresso aqui na Quarentena da Bola com mais uma Tertúlia ao Ataque. Fiquem bem. Fiquem bem. Um abraço. Deus. Graças.